Boa noite. Olá, boa noite. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é condenado pela terceira vez. As penas somadas já chegam a 72 anos de prisão. Após 15 dias preso, o ex-presidente do COB deixa a cadeia no Rio. Carlos Arthur Nussmann é acusado de intermediar propina para que o Rio fosse escolhido sede dos Jogos Olímpicos. Juiz Sérgio Moro condena lobistas ligados ao PMDB. Jorge e Bruno Luz são condenados por repassar 35 milhões de dólares a políticos. Em Goiânia, aluno mata 2 e fere outros 4 em uma escola particular. O estudante tinha 14 anos e era filho de um major da Polícia Militar. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih! Desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Nesta sexta, tem muita música boa na Festa Sertaneja. Tá curioso pra saber quem vai cantar pra gente? Olha só! No palco, tem os sucessos de Rodrigo Marinho, Santiago Lima e Juliano César. Tenho certeza que você vai curtir demais! Festa Sertaneja, com Padre Alessandro Campos, nesta sexta, 10h30 da noite. Foram presos 2 suspeitos da morte das 2 crianças encontradas dentro de um carro em um terreno abandonado em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Segundo a Polícia Civil, um deles teria confessado o crime. Os corpos foram enterrados hoje. Os 2 homens foram presos nesta manhã. Marcelo Pereira de Souza foi indiciado por sequestro, estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Segundo a polícia, ele confessou o crime. Contou que na tarde do dia 24 de setembro, ele e Everaldo Jesus dos Santos bebiam em um bar na favela do Jardim La Pena, na zona leste de São Paulo, quando decidiram atrair Adriele Melporto e Beatriz Moreira dos Santos, de 3 anos, para um barraco, onde foram mortas e estupradas. Na verdade, eles já estavam de olho nas 2 meninas, por conta de elas ficarem sempre ali na comunidade muito vulneráveis, sem vigilância dos seus responsáveis. E ambos revelaram que têm atração sexual por crianças. Marcelo já cumpriu pena por estupro de uma criança. Everaldo prestava depoimento nesta tarde no Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Foram eles os 2 homens encontrados na última segunda-feira pela Polícia Militar, presos e torturados em um barraco da favela. Eles disseram que estavam sendo acusados na comunidade de terem praticado os crimes contra as crianças. Na ocasião, foram ouvidos como vítimas e liberados. O cenário era muito complexo, então a gente tinha que ser muito preciso, né? Porque nós trabalhávamos com diversas possibilidades e com vários suspeitos. A polícia diz que mesmo depois de soltos, os 2 continuaram a ser monitorados. Mas foi a mulher de Marcelo quem decidiu entregar o marido, que
que havia confessado a ela que participou das mortes. Ainda são aguardados laudos da perícia técnica que possam confirmar a presença dos 2 suspeitos na cena do crime. Os corpos das meninas foram encontrados no Dia das Crianças pelos próprios moradores do local em um furgão roubado que estava em um terreno abandonado. Ontem, a identidade delas foi confirmada pelo Instituto Médico Legal. Mel e Bia foram enterradas hoje no cemitério da Saudade, na Zona Leste, em clima de comoção. Adolescente que atirou em colegas em uma escola de Goiânia disse à polícia que se inspirou em outros 2 massacres ocorridos em colégios. O de Columbine, nos Estados Unidos, e o de Realengo, no Rio de Janeiro. Ele matou 2 alunos e deixou outros 4 feridos. O massacre de Columbine deixou 12 alunos e um professor mortos nos Estados Unidos em abril de 99. Já em Realengo, 12 pessoas foram mortas na escola municipal Tasso da Silveira, em abril de 2011. Filho de policiais militares, o adolescente atirou com uma pistola .40, que é de uso da PM. A arma pertence à mãe dele. Para o delegado, o adolescente disse que ficou 2 meses planejando a ação e que aprendeu a atirar sozinho. O crime foi no Colégio Goiáses, escola particular de Goiânia. Segundo testemunhas, 30 alunos estavam na sala de aula quando o menino de 14 anos sacou uma arma e disparou várias vezes, acertando 6 estudantes. 2 morreram na hora e 4 ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e levadas a um hospital perto da escola. Segundo colegas, ele reclamava de bullying. Alguns alunos falavam que ele fedia. Hoje, um desses alunos levou um desodorante, o que teria provocado a reação do aluno. Esse aluno foi um dos mortos. O assassino foi contido por alunos e professores quando recarregava a pistola. Ele também tentou se matar apontando a arma para a cabeça, mas a coordenadora da escola o convenceu a travar a arma. Após grande repercussão negativa, o presidente Michel Temer admitiu que deve fazer ajustes na portaria que modifica as regras de combate ao trabalho escravo. Em entrevista ao site Poder 360, Temer afirmou que pode acatar sugestões feitas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela classificou a portaria como um retrocesso à garantia constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana e pediu oficialmente 10 dias para que o governo se pronuncie e revogue a medida. Agora à noite, a ONU também manifestou preocupação com a medida, afirmando que a decisão do governo federal tende a dificultar as ações de combate à exploração humana. Na segunda-feira, a portaria alterou a definição de trabalho escravo, os critérios de autuação dos fiscais e a forma de divulgação da lista com o nome dos envolvidos neste tipo de crime. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Michel Temer adotou um novo modelo de administração. Governa o país seguindo o método conhecido como vai que cola. Fraco e impopular, o presidente é refém de apoiadores arcaicos. Para se manter no Planalto, Temer faz qualquer negócio. No seu governo, as coisas não são certas ou erradas. Elas são absorvidas ou pegam mal. A portaria que dificulta o combate ao trabalho escravo pegou mal. Pegou muito mal. Ao perceber que a coisa não colou, Temer ensaia um ajuste na pose. O que assusta no governo Temer não é a sua crueldade. Se os primeiros meses da atual gestão ensinaram alguma coisa, é que ninguém deve esperar qualquer tipo de hesitação altruísta do PMDB. Temer avança ou recua segundo a moral da sobrevivência. Assustadora mesmo é a sina dos brasileiros. Depois de serem despudoradamente assaltados por sucessivos governos, os mais de 200 milhões de brasileiros passaram a ser governados por 200 deputados da bancada ruralista da Câmara, cuja prioridade é escravizar Temer para levar o Brasil até o século XVI. Boa noite. Após 15 dias, o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, deixou a cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio.
Nussmann estava preso desde o dia 5 de outubro. Ele foi denunciado ontem pelo Ministério Público Federal por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas e virou réu na justiça acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. São acusados ainda o ex-diretor de operações e marketing do COB, Leonardo Griner, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, que é apontado como o pagador da propina, mas está foragido. Todos são agora oficialmente réus na Justiça Federal. A 6ª turma do STJ entendeu que a prisão preventiva decretada pelo juiz de primeira instância contra Carlos Arthur Nussmann não se justificava. O PT pediu pressa na análise da representação no Conselho de Ética contra o senador Aécio Neves, do PSDB. O tucano deve, em poucos dias, definir se continua no comando do PSDB. Segundo o senador Humberto Costa, o pedido de representação contra o tucano chegou ao Conselho de Ética do Senado no dia 28 de setembro e os prazos já terminaram. Ele cobra do presidente do colegiado, senador João Alberto, do PMDB, que o caso entre na pauta. Quando Aécio foi afastado do mandato de senador em maio, pela primeira vez, o PMDBista arquivou um pedido de investigação contra o tucano. Agora, de acordo com o petista Humberto Costa, a representação foi entregue devido a um fato novo: o segundo afastamento de Aécio, determinado no mês passado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Decisão que foi derrubada por maioria do Senado nesta semana. E enquanto é alvo da oposição, Aécio Neves é pressionado para deixar de vez o comando do PSDB, do qual está afastado desde a revelação que pediu R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS. Aécio Neves ainda não definiu se vai renunciar ao cargo de presidente do PSDB. Na quarta-feira, Tasso Gereissati, presidente interino do partido, cobrou publicamente que Aécio deixasse a presidência e afirmou que o tucano não tinha mais condições de se manter no cargo. Ontem, Gereissati esteve em São Paulo, onde discutiu o assunto com o governador Geraldo Alckmin e com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E alguns aliados de Aécio também teriam o aconselhado a pedir licença do mandato de senador. Isto porque, longe do Senado, ele poderia preparar a defesa dele na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro condenou à prisão 7 pessoas, entre elas pai e filho, considerados os lobistas do PMDB. Jorge e Bruno Luz respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia foi aceita pelo juiz Sérgio Moro em abril deste ano, mas a sentença só foi publicada nesta manhã. De acordo com a condenação em primeira instância, funcionários da Petrobras e agentes políticos receberam propina durante a contratação de 2 navios-sondas da estatal. Na área política, Jorge e Bruno Luz, pai e filho, eram os operadores do PMDB e que, segundo o Ministério Público, depois distribuíam o dinheiro a políticos da sigla. Eles são acusados de intermediar o pagamento de $35 milhões entre 2006 e 2008, durante o governo Lula. Jorge Luz, o pai, foi condenado a mais de 13 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já Bruno Luz foi condenado a mais de 6 anos por lavagem de dinheiro. Os dois foram presos nos Estados Unidos e agora estão detidos na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na sentença, Moro afirma que Jorge e Bruno Luz fazem do crime de corrupção e de lavagem a sua profissão, visando seu próprio enriquecimento ilícito e de terceiros. Em depoimento a Moro, Jorge Luz confessou ter repassado propina aos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, ambos do PMDB. O lobista contou ainda que usou um banco na Suíça para fazer os pagamentos ilícitos. Em troca, eles dariam apoio político aos diretores da Petrobras, Nestor Severo e Paulo Roberto Costa. Ao todo, Moro condenou 7 pessoas, entre elas o empresário Milton Chaim, que fez acordo de delação premiada, mas foi sentenciado a mais de 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro, e o filho dele, Fernando Chaim, a quase 10 anos de reclusão, também por lavagem de dinheiro. As defesas dos condenados ainda analisam a sentença e dizem que vão se manifestar nos autos. Os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho negam recebimento de valores ilícitos. A Polícia Federal fez nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e em Recife.
Segundo as investigações, o total em propina negociada por ex-gerentes da Petrobras em contratos com a Odebrecht chegou a 95 milhões de reais. A Polícia Federal prendeu o ex-gerente executivo da área internacional da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva. Segundo o Ministério Público, ele teria recebido mais de 5 milhões de dólares em conta mantida no exterior. Luiz Carlos Moreira da Silva já era réu na ação penal e hoje foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão, na mesma sentença que condenou os lobistas do PMDB. Para Moro, a prisão preventiva se fez necessária para evitar riscos à investigação. Ele é acusado de destruir provas. E numa outra frente de investigação desta nova etapa da Lava Jato, um mandado de prisão temporária também foi expedido contra o engenheiro Djalma Rodrigues de Souza. Ele só não foi preso porque passou por uma cirurgia. A prisão, então, foi substituída por medidas cautelares que incluem a proibição dele em sair do país e de ter contato com outros investigados. Djalma era diretor de novos negócios da Petroquisa, braço petroquímico da Petrobras. E, segundo as investigações, ele recebeu mais de 17 milhões de reais no Brasil e no exterior. Para os investigadores, há indícios concretos de que um grupo de gerentes da Petrobras se uniu para beneficiar a empreiteira em contratações com a Petrobras, mediante pagamento de valores de forma dissimulada em contas no exterior. A investigação mostra que eles receberam propinas que chegaram a um total de 95 milhões de reais. Para os procuradores, o que chamou a atenção foi o aumento nos valores dos contratos da Odebrecht, que praticamente triplicaram graças a aditivos. 2 deles tiveram um aumento de pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Para a força-tarefa da Lava Jato, isso foi o custo da corrupção. O Hospital Sírio-Libanês em São Paulo negou que o advogado Roberto Teixeira, compadre do ex-presidente Lula, tenha estado no local no segundo semestre de 2015, como alega Glaucus da Costa Marques, dono do apartamento alugado para o petista em São Bernardo do Campo. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, Glaucus da Costa Marques disse que assinou os recibos de aluguel do apartamento em São Bernardo do Campo enquanto estava internado no Hospital Sírio-Libanês em 2015. Na ocasião, ele disse ter recebido a visita do advogado Roberto Teixeira, compadre do ex-presidente Lula. Porém, hoje, o hospital afirmou ao juiz Sérgio Moro que Roberto Teixeira não esteve no local durante o período de internação do engenheiro. Glaucus da Costa Marques é dono da cobertura alugada à família do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. No primeiro depoimento a Sérgio Moro, ele disse que nunca recebeu aluguel pelo imóvel. A defesa de Lula apresentou, porém, 26 recibos de pagamento do apartamento assinados pelo proprietário. Segundo o Ministério Público Federal, os recibos são ideologicamente falsos e alguns têm datas erradas. Mas a defesa do ex-presidente Lula diz que os procuradores tentam incriminar o petista, inventando provas com o intuito de tirar o ex-presidente da corrida eleitoral de 2018. O Superior Tribunal de Justiça negou hoje pedido de liberdade feito pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, preso desde outubro do ano passado por corrupção. Ao negar a soltura do ex-presidente da Câmara, o ministro Rogério Schietti disse que não há constrangimento legal que justifique a liberdade de Cunha, e sim motivação suficiente para que ele permaneça detido. 108 pessoas foram presas em flagrante em uma operação para o combate à pedofilia em todo o país. No estado de São Paulo, a polícia prendeu 25 envolvidos. A Operação Luz da Infância foi deflagrada pela Polícia Civil e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ao todo, 157 mandados foram cumpridos e 151.508 arquivos rastreados. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo principal era desarticular o compartilhamento de pornografia infantil pela internet. Só no estado de São Paulo foram 37 mandados de busca e apreensão. 25 pessoas foram presas em flagrante. Todos são homens entre 20 e 70 anos. São 23 flagrantes de armazenamento e 2 flagrantes de compartilhamento.
Outras pessoas foram detidas em mais 3 estados e no Distrito Federal. Entre elas, um policial aposentado. 1.100 policiais participaram da operação. Os peritos vão analisar computadores e celulares e, assim, dar continuidade às investigações. A pena pelo crime de armazenamento é de 1 a 4 anos de reclusão, com direito à fiança. Já a divulgação desse tipo de conteúdo confere uma pena de 2 a 6 anos de prisão. O presidente Michel Temer exonerou hoje mais 8 ministros que têm mandato parlamentar na tentativa de conter a rebelião da base de apoio na Câmara dos Deputados. A manobra acontece às vésperas da votação da denúncia contra ele por organização criminosa e obstrução de justiça. A volta dos ministros ao parlamento é uma estratégia do Palácio do Planalto. Com as exonerações de hoje, chega a 10 o número de ministros que voltam à Câmara dos Deputados para garantir que a segunda denúncia contra Temer seja barrada no plenário na próxima quarta-feira. Na primeira votação, em agosto, Michel Temer teve apoio de 263 parlamentares na Câmara. Mas nas contas atuais do governo, pelo menos 20 deputados mudaram de posição por pressões das bases eleitorais em seus estados. A perda de apoio pode enfraquecer o presidente da República na votação de outros projetos, nos 14 meses que ainda restam de governo. Os principais focos de resistência contra Temer estão no PSDB, no PSD e no PR, partidos da base governista. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, é condenado pela 3ª vez e as penas já somam 72 anos de prisão. Hoje ele foi sentenciado pelo juiz Marcelo Bretas a 13 anos de prisão dentro da Operação Mascate, que apurou a lavagem de dinheiro por meio de concessionárias e da compra de imóveis. Na Lava Jato, Cabral já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de reclusão. No Rio, ele teve a condenação mais pesada, 45 anos de prisão. Segundo o Ministério Público, o ex-governador liderava uma organização criminosa que saqueou o Estado em atos de corrupção. Ao todo, Sérgio Cabral é réu em 16 ações penais. O Horto Florestal, na zona norte de São Paulo, foi fechado para uma ação de prevenção contra a febre amarela. As secretarias da Saúde e do Meio Ambiente anunciaram hoje que exames comprovaram a morte de um macaco por febre amarela. O governo do estado também vai interditar temporariamente as entradas do Parque da Cantareira, que fica ao lado. A ação visa realizar o controle de mosquitos e evitar riscos à população que vive ou visita o local. E 3.000 pessoas que moram na região serão vacinadas preventivamente. Olha, o calor até que deu uma trégua pra gente aqui em São Paulo e houve até algumas pancadas de chuva. E ao longo da madrugada pode chover fraco em pontos isolados da cidade. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o fim de semana. O fim de semana vai ser de tempo instável em todo o estado de São Paulo, mas ainda com predomínio de sol e aquelas pancadas de chuva mais entre a tarde e a noite. Vamos ver as temperaturas? Para essa próxima madrugada, teremos mínima de 18 graus e máxima amanhã à tarde de 31 graus. No domingo, o calor já diminui bastante, a máxima cai para 26 graus. E para começar a semana, as temperaturas ficam só entre 15 e 20 graus na segunda-feira, com tempo fechado e chuvoso em toda a Grande São Paulo. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até segunda. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana. E fique agora com o programa Festa Sertaneja. Até segunda. Saiba como proteger seus bens e sua família no programa Seguro neste domingo, 8h30 da noite. Assista agora a Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos.